Olá, amigos prevencionistas! Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você esteja assistindo a esse vídeo. Meu nome é Marcos Chagas, fundador da Tetraedro RJ, empresa especializada em soluções na área de saúde, segurança e meio ambiente. Conforme prometido, hoje estamos aqui para dar início a um importante treinamento sobre a nota técnica do Grupo 1, NT11 de 2021, que trata sobre os procedimentos administrativos para regularização e fiscalização, com foco na atualização fiscalizatória do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Essa nota técnica, aprovada pelo CBMERG, portaria número 1151, de 10 de maio de 2021, estabelece diretrizes fundamentais para a condução das ações de fiscalização em edificações e áreas de risco, assegurando que os processos administrativos estejam sendo realizados de forma técnica, transparentes e alinhada com o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, COCIP, instituídos pelo Decreto Estadual número 42 de 2018 e atualizado posteriormente pelo Decreto 46925 de 2020. E durante esse encontro, nosso objetivo é compreender como a legislação se traduz na prática, destacando as etapas de modificação, autuação, interdição, desinterdição e celebração dos termos de ajustamento de conduta, o famoso TAC. Mais do que um procedimento burocrático, devemos entender que este é um sistema e uma ferramenta essencial para a proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente, promovendo conformidade legal e o fortalecimento da cultura de prevenção. Ao longo deste tempo que passaremos juntos, hoje iniciando com a NT 11, vamos analisar casos práticos, contextualizar os artigos e compreender o papel de cada profissional envolvido no processo do fiscal ao técnico responsável, ok? E a Tetraedro RJ, ela sempre acreditou que a informação técnica de qualidade é o primeiro passo para uma sociedade mais segura e sustentável. E esse treinamento reflete exatamente esse compromisso. Vamos juntos nos aprofundar nesse conhecimento e reforçar a importância e responsabilidade compartilhada na prevenção e no cumprimento das normas de segurança. Então vamos lá, vamos começar? Então vamos iniciar esse treinamento conforme prometido. Vamos desmiuçar todas as notas técnicas e hoje exclusivamente falaremos da NT11 parte 1, ok? Lembrando que as notas técnicas elas são divididas em grupos, ok? São 5 grupos. Sempre que você observar NT1 na frente, ela se torna do grupo 1, NT21, por exemplo, grupo 2. Mas enfim, hoje especificamente falaremos sobre a nota técnica 11, parte 1, que trata sobre procedimentos de regularização aqui no estado do Rio de Janeiro, ok? Sumarizando de maneira breve, faremos uma introdução bem básica, o objetivo e campo de aplicação, referências normativas, definições e conceitos, processos simplificados, procedimentos completos, análise de projetos, emissão de certificados, vistorias anuais, o famoso CVA, cadastramento de profissionais, cadastramento de empresas, eventos e autorizações temporárias, tá? Falaremos também dos anexos, né? Fluxos processuais, documentações necessárias e traremos alguns casos práticos e vamos concluir falando dos próximos passos, ok? Introdução bem breve aqui da NT11 do CBMERG. De maneira geral, o panorama, essa nota técnica ela define procedimentos administrativos para a regularização de edificações, tá? E áreas de risco estabelecidas pelo decreto número 42 de 2018, o novo, né, vulgarmente ou popularmente conhecido como novo COCIP.
sendo atualizado pela portaria do CBMERG número 1167 de 2022, tá? Não se preocupem em anotar isso aqui, cada portaria, cada decreto que eu vou falar, que ao término eu vou deixar um linkzinho de um e-book que eu deixei preparado para vocês com um mapa mental, a fim de facilitar para você, profissional, que quer se aprofundar, direcionando para os sites, ok? Que falaremos aqui. Os decretos, as normas, tudo bem? Então não se prendam a anotar tudo isso aqui. Quando for uma coisa importante, eu falarei para vocês, olha, anotem, pesquisem e fixem isso na cabeça de vocês, tá? Então não se apeguem a esse tipo de anotação nesse momento, que eu vou disponibilizar o material para vocês. Qual a importância da NT11? Ela garante a segurança contra incêndios, tá, e pânico nas edificações, assim como qualquer outra nota técnica, mas ela se torna uma nota técnica introdutória, né? Como o nome já diz, que são os procedimentos administrativos para a regularização das edificações e áreas de risco. E ela estabelece os parâmetros legais para responsabilidades técnicas. Vocês vão observar mais à frente, quando eu falar do certificado assistido, de aprovação assistido, vocês vão ver que ele exige um profissional técnico, um profissional que tenha uma responsabilidade técnica pelo projeto, por aquilo que ele está enviando para o Corpo de Bombeiros, ok? E mais uma parte aqui, falando de o porquê essa NT é importante, ela protege os ocupantes, certamente, né, os transeuntes, população fixa, população volante, e o patrimônio, né, visando as medidas preventivas para que não ocorra nenhuma espécie de nenhum sinistro, ok? E, Marcos, qual é a abrangência dessa nota técnica? Ela se aplica a tudo, basicamente. Até quando se trata de dispensa, que também veremos mais à frente, ela também é aplicável de uma maneira geral, ok? Mas, trazendo aqui para vocês, ela se aplica a edificações comerciais, residenciais e industriais, áreas de risco, como depósitos, eventos temporários. Quando eu falar aqui da nota técnica que trata de carros alegóricos, vocês vão ver que ela tem uma particularidade que exige não somente uma certificação, e sim uma autorização, ok? A abrangência, ela fala também sobre o cadastramento dos profissionais, os profissionais que vão ter essa responsabilidade técnica. Ela trata também das empresas que podem ser acreditadas, tá, no Corpo de Bombeiros, e ela fala de certificações e vistorias periódicas, ok? E qual o objetivo da NT11? No que tange regularização das edificações, ela define os procedimentos para tramitação de processos para regularização de edificações e áreas de risco. Tá? Ela estabelece basicamente todos os parâmetros de maneira segregada, facilitando assim para você profissional tudo que o COCIP traz para nós. Né? Imagina você ter que achar ali no COCIP, eu quero saber se a minha edificação ela se encaixa. O COCIP ele não vem de maneira segregada, ele se torna um texto enciclopédico, certamente, mas ele se torna como se fosse uma lei em geral, onde você vai ver artigo, você vai ver a linha, parágrafos, incisos, enfim. Então, com o intuito de melhorar a observação, né, desses parâmetros, veio as notas técnicas através do COCIP, tudo bem? E tratando de regularização, ele se torna indiretamente e diretamente, né, não posso falar indiretamente, um manual sobre edificações licenciadas antes do novo COCIP, ok? Aqui, quando eu for falar especificamente, eu não vou falar através da 1.5, né, ANT, mas eu vou trazer para vocês o que... Porque muitas empresas, gente, elas que têm a edificação anterior a 2018, você observa que alguns administradores, eles acham que não precisam, não é preciso cumprir as medidas de proteção, né?
contra incêndio. E aí que é um equívoco muito grande. E essa NT15, quando eu trouxer, eu acho que vai ser um pouquinho mais extensa, porque eu vou desmiuçar o passo a passo, inclusive até por área, falando da interdição do CBMERG pelo não cumprimento das condicionantes, né, lá no passado, que foram enviadas no laudo de exigência, mas eu não quero embolar muito a cabeça de vocês aqui. E como eu estou tratando de objetivo, quando eu falar da 1.5 no treinamento, vocês vão observar que não é somente porque minha edificação não que ela foi construída anteriormente ao decreto número 42 que eu não preciso cumprir, tá? Eu participei de uma empresa do setor de mobilidade urbano no qual era muito antigo os certificados de aprovação. E mesmo assim, face às fiscalizações do Corpo de Bombeiro, acabou que tiramos todos os certificados de aprovação novamente, ok? Mas isso é um fórum para um próximo treinamento. E qual a base legal da NT11? Código de Segurança contra Incêndio e Pânico no Estado do Rio de Janeiro, portarias e decretos complementares, documentos normativos conforme legislação vigente. Vocês vão observar que as NTs, elas direcionam muito para as NBRs, ok? Então, assim, a NT11, ela também trata do cadastramento, que são os procedimentos para cadastramento de profissionais, ela orienta sobre o cadastro de pessoas jurídicas e ela padroniza serviços relacionados à segurança contra incêndio, tá? E qual o escopo dessa NT? São os procedimentos administrativos para regularização, requisitos para cadastramentos profissionais. Ela vai tratar dos critérios para a emissão do certificado de aprovação simplificado e do certificado de aprovação assistido, ok? Então, ela também faz menção a procedimentos de fiscalização descritos na NT 11, parte 2, que também virá em um outro vídeo, em um outro treinamento, né, em outro slide aqui, outra oportunidade de apresentação para vocês, ok? Aplicabilidade da NT11. Ela se aplica a edificações comerciais, industriais, residenciais, multifamiliares, áreas de risco, depósito, pátios de armazém. Ela se aplica a tudo. Tudo bem, gente? De maneira resumida, quando perguntarem para você, qual a norma a NT11 do CBMERG, ela se aplica ao quê? A tudo, de maneira direta ou indireta, tudo bem? E a abrangência legal, todos os processos, ela trata de todos os processos administrativos de regularização relacionados à segurança contra incêndio e pânico no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, ela é a base de tudo, né? Que trata de incêndio e pânico aqui no Rio de Janeiro, tá? Como eu já falei anteriormente, também tem alguns processos que são abrangidos por ela, que são a emissão dos certificados, ok? Vou voltar um slide aqui para mostrar para vocês. Quando eu falo critérios para emissão, é uma coisa, tá? E quando eu falo emissão de certificados, é outra totalmente diferente. Eita, bati aqui, acabou que foi um slide para frente. Por que eu digo isso? Os critérios aqui, quando eu trago para emissão, vocês vão reparar que tem todo um protocolo para você verificar se a sua edificação ela trata de um certificado de aprovação simplificado ou de um certificado de aprovação assistido. Então, cuidado aqui quando fala de emissão e os critérios, ok? Ela fala sobre os projetos de segurança contra incêndio, vistorias técnicas e fiscalizações, cadastramento e renovação de profissionais, cadastramento e renovação de empresas e as exceções. Ela também trata sobre as residências unifamiliares, casas isoladas, locais de baixo risco, ponto de referência, domicílios fiscais sem atendimento ao público, que são basicamente aquelas que são isentas, né, de qualquer tipo de certificação. São as dispensas, ok? De certificados de aprovação.
E faz menção também a edificações anteriores à vigência do COCIP, tá? Do COCIP novo, decreto número 42, tá? Que, como eu falei já 2 vezes aqui, falaremos quando chegarmos à NT 15, tudo bem? Eu sempre gosto de colocar as referências bibliográficas aqui para vocês, porque muitos profissionais cometem diversos equívocos, utilizando apenas a nota técnica como uma referência base somente principal. Mas a nota técnica, muitas das vezes, ela se complementa com alguns decretos. Eu trouxe alguns exemplos aqui, eu vou tirar na minha colinha. Quando eu falo de leis estaduais, por exemplo, essa nota técnica, ela é direcionada, muitas das vezes, para a Lei Estadual 4211 de 2003, que fala sobre a obrigatoriedade de parques de diversão possuírem geradores reservas. Ela também direciona para a Lei Estadual 5390 de 2009, que regula a fabricação, comercialização, estocagem e queima de fogos de artifício. Decreto número 247 de 75, que dispõe sobre segurança contra incêndio e pânico. Ela foi originada a partir também desses desses decretos que são anteriores a ela, ok? Decreto Federal 6795, condições de segurança em estádio, decreto estadual 16695 de 1991, que são as fiscalizações das casas de diversão pelo SEDEC, tá? Lembrando, um acidente que eu acho que nenhum profissional que trabalha com combate ou com prevenção, né, contra incêndio gostaria de lembrar, haja visto o da Boate Kiss, ok? Decreto 42, tá, de 2018, certamente, né, que senão não teríamos nenhuma base para que hoje ela estivesse vigorando, e o decreto estadual 459720 de 2017, que é um documento de autorização temporária de funcionamento, tá? Mas isso aqui, como eu falei, quem quiser futuramente ler cada norma, cada lei dessa, fiquem à vontade, mas eu vou direcionando de acordo com a progressão que fizermos aqui falando das NTs, ok? Resoluções do SEDEC, também continuando aqui nas referências bibliográficas, tá? São as instruções complementares para a execução do COCIP, resolução do SEDEC 169 de 1994, instruções para apresentação de projetos de segurança, regras gerais, tá? Mas toda essa legislação aqui eu vou trazer para vocês. Quem assistiu a chamada para esse treinamentozinho aqui do COCIP, lembra que eu falei que eu não gosto daqueles treinamentos de 6 horas falando, de ler, abrir a norma aqui, porque hoje eu sei que existem muitos profissionais e muitas pessoas que vão vir, leigos inclusive, até participar desse treinamento. Mas se eu abrir, né, o que seria decreto a decreto, resolução a resolução, eu garanto para vocês que eu estaria causando uma confusão mental. E como hoje o COCIP ele é segregado, quando eu digo que o COCIP é segregado, é quando ele originou as notas técnicas, facilitando assim, né, quebrando em partes cada etapa, edificação, aparelhos portáteis de incêndio, brigada de incêndio, motogeradores, eventos temporários. Então, a própria NT, ela te direciona para o decreto complementar ou para a norma complementar. Então é por isso que eu não gosto daquela coisa do profissional vir aqui e falar 15 horas achando que está passando algum conteúdo. Esse mapazinho mental que eu montei aqui na apresentação é meramente para não esquecer, de fato, nenhum ponto da NT, ok? Então vocês não vão ver eu abrindo norma a norma aqui, porque eu acho que isso gera uma confusão mental maior do que se eu só coloco como base, e como eu falei que vou disponibilizar através de um e-book para todos que participarem desse treinamento, eu acho que vai ficar bem fácil na cabeça de vocês e todo profissional vai sair dominando o COCIP e os processos de regularização, não somente eles, como as particularidades que eu acabei de fazer aqui, ok? E a importância dessas referências aqui, gente, que elas que fornecem a base legal
e técnica para todos os procedimentos, ok? Elas estabelecem os parâmetros, certamente, delimitam as responsabilidades dos profissionais e proprietários. Lembra que eu falei? Edificações anteriores ao novo COSIP, o proprietário, muitas das vezes, proprietário, administrador, responsável, acha que não tem que cumprir ou não precisa fazer mais nada. Então é muito bem definido isso aqui no COSIP, ok? Eles fundamentam as decisões técnicas e administrativas do CBMERG. Sabemos que, se enviarmos uma informação para o CBMERG, nós temos que garantir que aquela informação está sendo cumprida, sobre a responsabilidade de um profissional e um responsável. Mais à frente eu falo disso aqui também. Eu recebo diversas oportunidades de consultoria, diversos convites, onde eu observo principalmente os síndicos. Mas se tem um engenheiro responsável, eu não preciso nem me preocupar. Negativo, você também tem que se preocupar, porque você é o administrador responsável. Então você tem que garantir que a informação que foi passada para o bombeiro através de um profissional que recolheu uma RRT ou uma RT, né, dependendo, o arquiteto ou o engenheiro, você tem que garantir que esse cumprimento ele é efetivo, tá? Porque você também é responsável pela propriedade, tá? E a importância também, eles fundamentam, né, o que o profissional deve sempre estar se mantendo ali atualizado sobre as normativas, né? Porque é muito fácil, eu já peguei, tá, gente, pessoas que falavam ainda do COSIP lá de trás. Então, muita coisa mudou e muita coisa foi desburocratizada, ok? Eu observo uma coisa que eu acho muito interessante e engraçada, trazendo um exemplo bobo para vocês, são os profissionais. Você quer saber se a pessoa está atualizada? É quando a pessoa fala BPC, né? O antigo Bombeiro Civil Profissional. Não existe mais BPC, é BC e BVI, a nível de norma. Então, assim, parece que os profissionais se acomodam e param de se atualizar. Então, por isso, a importância aqui da base legal, ok? Trazendo aqui de maneira breve e resumida as definições e conceitos, ok? Certificados e documentos, tá? Aqui eu vou falar certificado de aprovação. É aquele que, após feita toda a tramitação, ele certifica que a sua edificação, área de risco, está totalmente regularizada junto ao CBMERG, tá? Tendo validade de 5 anos, ok? Certificado de aprovação simplificado. Ele é emitido em locais com pequeno potencial de risco. Vou trazer como exemplo uns quiosques, né, de algumas edificações de local de encontro ao público, trazendo um setor de mobilidade urbana, uma estação de metrô, uma estação de trem, uma estação de BRT, de ônibus, enfim, os terminais de passageiros ou encontro de público. Os quiosques. Lembrando aqui que não é porque o seu quiosque muitas das vezes vai tirar um certificado de aprovação simplificado que a edificação principal não tenha que ter, tá? Mas vamos falar também aqui de quando a edificação principal tem que ter. O certificado de aprovação assistido, tá? Ele é emitido por um profissional técnico que declara o cumprimento das medidas. Ele assume a responsabilidade daquilo que foi prestado e que foi enviado para o Corpo de Bombeiros, tá? Do Estado do Rio de Janeiro, obviamente através de anotação de responsabilidade técnica ou a própria RRT, no caso de arquiteto, tá? CVA é o Certificado de Vistoria Anual. A validade dele, obviamente, o nome já diz, anual, obrigatório para todos os locais com reunião de público, tá? Locais e atividades. Atividade de reunião de público, gente, é o que tem uma concentração de pessoas em determinados locais. Boates, teatros, templos, todos esses locais, eles têm que passar por essa vistoria anual, ok? Diversão públicas. São as áreas de entretenimento, recreativas ou práticas de esporte público, ok? Estabelecimento comercial. É parte da edificação destinada a atividades comerciais, ok? Com acesso, logradouro, galeria, enfim, tá? Locais de baixo risco são basicamente pontos de referência ou domicílios fiscais,
que não tem nenhum tipo de atendimento ao público e nenhum tipo de estoque ou armazenamento de nada, ok? Autorizações e laudos, entrando aqui também na nomenclatura. Laudo de exigências, ele é expedido após a aprovação do projeto, o projeto de segurança contra incêndio submetido ao Corpo de Bombeiros, ok? E o que seria esse laudo? Ele é o documento que elenca todas as medidas necessárias que o CBMERG identifique que a sua edificação deva possuir. 300... Eu coloquei, de repente, que a minha edificação ela tem que ter só 2 extintores, mas o bombeiro interpretou que eu tenho que ter 5. Ele vai te dar um laudo de exigências, você vai cumprir essas condicionantes que vem no laudo, ok? Lá vem a áreazinha total construída, vem o tipo de edificação, o número de pavimentos, e aí após o cumprimento é que sairia algum tipo de certificado, tá? Muito no certificado de aprovação ou no certificado de aprovação assistido, que é aquele que é em decorrência do profissional técnico, tá? O famoso AE, Autorização para Evento, é um documento que autoriza a realização de eventos de reunião públicos ou temporários, ok? Laudo técnico circunstanciado, ele é elaborado por um profissional técnico, descreve o funcionamento e a manutenção das estruturas, ok? FARE, a ficha de avaliação de riscos em eventos. Ela é preenchida pelo médico ou pelo responsável, né? Todo mundo fala médico, mas pelo responsável ali do que seria do evento, tá, gente? Isso aqui eu vou jogar bem aberto para vocês. No Rio de Janeiro, funciona a assinatura por qualquer pessoa e muitas das vezes o médico carimba lá, tá? Vou jogar bem aberto, doa quem doer, sabe? Então, assim, eu não posso ficar falando, passando pano, enxugando gelo, falando que também tudo isso aqui funciona da maneira certinha, joia? Alguns conceitos importantes, o responsável legal é a pessoa física ou jurídica responsável pela edificação ou evento, tá? Responsável técnico é o profissional habilitado pelo CAL, pelo CREA, para projetos de execução, tá? Risco diferenciado, são locais com pequeno potencial de risco, qualificados para procedimentos simplificados. Parecer técnico nada mais é que um ato administrativo opinativo, ok? Indicando embasamento jurídico e soluções técnicas, tá? Vamos falar aqui, que eu acho que é a parte que todos aguardavam. Marcos, procedimento simplificado de regularização ou o certificado de aprovação simplificado. Gente, critérios de enquadramento. Esse eu vou fazer questão de ler. Vocês estão conseguindo ver o laserzinho aqui na apresentação. Para ser enquadrado no procedimento simplificado, risco diferenciado, o estabelecimento ele deve atender a todos os critérios que eu vou falar aqui agora. A área total construída, o ATC, é de até 900 metros quadrados. Ele só pode ter, no máximo, 2 pavimentos, não realizar atividade de reunião de público, não ser posto de abastecimento de combustível, de gás, GNV, tá? Manipular até 200 litros apenas de combustível, para GLP, no máximo 2 botijas de 13 quilos ou 2 cilindros de 45, ok? E outras restrições, não comercializar, armazenar outros gases inflamáveis. Marcos, eu tenho 20 metros quadrados, mas eu armazeno 300 quilos, já está descaracterizado aqui como critério de enquadramento para o procedimento simplificado, ok? De regularização. Não pode comercializar nem armazenar materiais perigosos, tá? Munições, explosivos, artigos pirotécnicos, tá? Salas comerciais com sistema de sprinklers sem alteração, tá? Quiosques e áreas de exposição, tá? Lembrando aqui que eu vou falar um pouquinho de quiosque, tá? O fluxo do procedimento simplificado, ele é muito simplesinho.
O procedimento ele ocorre de forma totalmente online, tá? Através de uma autodeclaração. Tá? O preenchimento de formulário do CBMERG ele é feito através da junta comercial no site da Juscerja RCRJ, ok? Eu vou deixar os linkzinhos no final, então não se preocupa. Você vai pagar uma guiazinha, tá, de emolumentos. Atualmente, particularmente, eu não sei nem quanto que tá, que hora ou outra sempre muda esse pagamento, tá? Você faz a impressão, faz a assinatura do termo de responsabilidade legal, tá? A autodeclaração do cumprimento desses itens que eu falei, área total de 900, máximo de 2 pavimentos, não realizar atividade de reunião de público, tá? Após essa autodeclaração, automaticamente, né, cumprido todas essas condicionantes, né? Lembrando aqui que é você que vai estar fazendo essa autodeclaração, o proprietário, o síndico, enfim, o administrador ali do estabelecimento. Então, se você colocar qualquer informação que não esteja de acordo com esses critérios de enquadramento, você responde criminalmente. Então, muito cuidado, ok? E após a emissão, né, sendo tudo aprovado, vai ser feita a emissão do certificado no próprio site, você imprime e fixa em local visível no estabelecimento, mas para fins de fiscalização do CBMERG, ok? E observações importantes, gente. O certificado de aprovação simplificado, ele possui a mesma validade legal que um certificado de aprovação, ou seja, 5 anos, ok? Sempre me perguntam, Marcos, por que os 5 anos? Honestamente, gente, quando nós tínhamos o nosso código, né, contra incêndio e pânico antigo, observamos diversas até atrocidades cometidas, né? Como a edificação já tinha o certificado, você observava que não eram realizadas manutenções, não eram isso nós observamos em hospitais, casas de evento, locais de reunião de público. Então, esse prazo, essa validade, é justamente para quê? Para garantir que a edificação sempre vai estar sendo fiscalizada e sempre vai estar cumprindo as condicionantes do CBMERG, ok? Como eu falei já anteriormente, as declarações falsas geram responsabilidade civil e penal, tá? E o CBMERG ele pode realizar fiscalização a qualquer momento, tá? Independente. Mas eu estou com o meu certificado de aprovação. Ok, se o bombeiro ele suspeitar, ele pode ir no seu estabelecimento e solicitar e fazer qualquer tipo de vistoria e fiscalização, tá? Falando aqui do certificado de aprovação, o certificado completo, quando eu me enquadro, né, quando eu devo utilizar edificações não enquadradas no processo simplificado, vamos voltar um slide, eu passei de qualquer característica dessa que eu falei aqui, área total construída a partir de 901 metros quadrados, eu já estou enquadrado em um processo completo de regularização, ok? Como falei anteriormente, edificações que não se enquadram, ok? No processo simplificado, locais de reunião de público, tá? Áreas construídas superiores a 900 metros, edificações com mais de 2 pavimentos, locais com armazenamento de produtos perigosos, tá? Documentação necessária que eu preciso para dar entrada nesse procedimento. O requerimento assinado por um responsável legal, a identidade e documentos do responsável legal, contrato social ou estatuto da empresa, comprovante de propriedade ou ocupação, ART ou RRT do responsável técnico pelo projeto. Viram que aqui responsável legal não significa que seja sempre o responsável técnico pelo projeto, ok? E lembra que eu falei, o síndico às vezes me pergunta, Marcos, mas se o engenheiro assinou, não tenho responsabilidade. Não, ele é o responsável legal e o engenheiro é o responsável técnico pelo projeto, ou seja, por tudo que foi submetido ao CBMERG através da documentação, projetos, enfim, tá? Os projetos de segurança, o que tem que ter? As plantas baixas com medidas de segurança, cortes e fachadas da edificação, quadro de resumos com informações técnicas, memorial descritivo dos sistemas preventivos,
carimbos do CREA-CAL nos projetos, ok? Pode parecer bobo o que eu estou falando, mas muita gente peca na hora de entregar um projeto, tá? E eu vou fazer um módulozinho, saindo do COCIP, do que um projeto tem que ter passo a passo, ok? E o fluxograma aqui do projeto é o seguinte: você protocola, né, esse projeto junto ao CBMERG, vai haver uma análise técnica do projeto, vai ser, caso aprovado, ok? Vai ser emitido um laudo de exigências, tá? Vai ter a etapa de execuções das medidas exigidas, solicitação do certificado de aprovação e a emissão, caso tudo isso aqui seja cumprido, ok? E ainda em análise de projetos, a documentação necessária, você vai fazer o seguinte: é um requerimento eletrônico, ok? Impresso e assinado com identidade do responsável legal e o comprovante de propriedade, a RRT ou RRT do responsável técnico, memorial descritivo, quadro de resumo das medidas de segurança, tá? Processo de análise. A verificação inicial da documentação, ela é feita, obviamente, né, análise técnica pelos especialistas, pelo serviço técnico, tá? Hoje, geralmente, provavelmente, é a Diretoria Geral de Serviços Técnicos aqui do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, que provavelmente faz essa avaliação técnica, tá? Por que eu digo isso? Porque muitas das vezes, para dar entrada em um certificado de aprovação, todo mundo procura a DGST aqui no Estado do Rio de Janeiro. Mas o próprio batalhão da área, você consegue submeter a aprovação, né, você consegue submeter esse processo, tudo bem? Depois da análise técnica, a elaboração, tá, do laudo de exigências, aí é o Corpo de Bombeiros que elabora, o procedimento de correção, né, tem alguma coisa errada, é aquele bate-volta que nós chamamos de não foi aprovado por alguma não conformidade ali encontrada pela análise do bombeiro, tá? As plantas de detalhamentos, tá? Plantas baixas de todos os pavimentos, cortes de fachadas quando necessário, detalhamentos dos sistemas hidráulicos, esquemas dos sistemas elétricos de emergência, rotas de fuga e saída de emergência. Por que eu estou resumindo a NT11, gente? Porque tem uma NT que trata exatamente as especificidades. E quando chegarmos nela, fiquem despreocupados, que eu vou falar o recorte, a simbologia, a tipologia do projeto para vocês, ok? E os critérios técnicos, obviamente, temos que cumprir todos os critérios do COCIP, Decreto 42 de 2018, ok? Dimensionamento correto dos sistemas preventivos, distâncias máximas a percorrer, compartimentação e resistência ao fogo adequadas, tá? É basicamente isso quando se fala da análise de projetos de segurança contra incêndio, tudo bem? Lembrando que aqui é uma nota técnica de regularização e existe nota técnica que fala aqui do projeto de fato, tá? Que vocês vão reparar que tudo vai se encaixando, simbologia, sinalização, tá? Dimensionamento. Então aqui é uma medida mais administrativa, por isso que eu estou trazendo dessa maneira resumida para vocês, ok? Emissão de certificados, tá? O certificado de aprovação, ele certifica que a edificação está regularizada, após cumprimento das exigências, validade de 5 anos, exige projeto aprovado pelo CBMERG e vistoria do CBMERG, ok? Foi submetido, bombeiro vai lá, ele vai verificar se está tudo certinho, sai o teu certificado de aprovação. Certificado de aprovação assistido, ele é emitido por um profissional técnico e declara as medidas, o cumprimento das medidas de segurança, ok? Também tem validade de 5 anos, responsabilidade compartilhada e responsável técnico legal. Lembra que eu falei? Eu sou o síndico da edificação. Eu tenho a mesma responsabilidade que o engenheiro que fez o projeto e submeteu ao Corpo de Bombeiros, ok? Ou a empresa, né, credenciada no Corpo de Bombeiro. Certificado de aprovação simplificado, tá? Para locais de pequeno potencial de risco, ou risco diferenciado. Também tem validade de 5 anos, emitido via autodeclaração de responsável legal, ok? E certificado de vistoria anual. Essa particularidadezinha aqui, ó, ele é obrigatório para locais de reunião de público. Quando falarmos aqui de tipos de edificação,
vocês vão ver que todos eles têm uma gradação de risco, eles têm as características da edificação, fala também sobre quanto de brigada eu tenho que ter, quantos bombeiros eu tenho que ter, quantos bombeiros voluntários eu tenho que ter na edificação, tá? Mas é obrigatório para os grupos F3, F5, F6 e F11, tá? E tem validade de 1 ano, tá? E requer a documentação atualizada de todos os sistemas preventivos. Sempre que o bombeiro vistoria isso aqui, ele solicita toda a atualização dessa documentação, ok? Gente, algumas observações importantes aqui para trazer para vocês. Qualquer mudança nas características arquitetônicas, ocupação ou responsável legal, exige-se novo processo, né? Proprietário, responsável legal, ele deve sim solicitar a renovação antes do vencimento de qualquer certificado aqui de aprovação, ok? Ou o certificado de vistoria anual, tá? Todos os certificados, gente, muita empresa comete esse erro, principalmente alguns condomínios, né? O certificado ele tem que estar sempre visível ou em local de fácil acesso para que, no caso de fiscalização, o bombeiro ele possa solicitar para verificar o número de certificado, verificar, até através do QR Code, né, se está tudo certinho, dentro da validade, enfim, se as condicionantes estão sendo cumpridas, tá? Certificado de aprovação vencido. Gente, existem diversas penalidades, ok? No COCIP, para quem anda com certificado de aprovação vencido, tudo bem? Falando da vistoria anual, tá? Dos grupos F3, F5, F6 e F11, casas noturnas, boates, salões de festa, cinemas, auditórios, templos religiosos, centros de convenção, hotéis e motéis da divisão de grupo, né, B1 e B2, não se atenham a essa quantidade de informação de grupo, quando eu falo aqui, essa nomenclaturazinha, que vamos entender e provavelmente vocês vão voltar para ver esse vídeo novamente, né, no que trata aqui de regularização, tá? A renovação, ela é obrigatória, tá, anualmente, solicitada antes do vencimento, tá, do certificado anterior. Processo administrativo sem a prévia, o funcionamento irregular sem ser VA válido, ele é sujeito, tá? Eu não vou falar sanções. Corpo de bombeiro, você pegou a primeira vez, ele vai lavrar um auto, tá, de notificação, você vai lá tentar justificar, vai tentar fazer um termo aí de ajuste, vai tentar todos os processos administrativos, mas, assim, muito cuidado. Reincidência, ela pode gerar o que seria interdição do local, tá? E, além de ser muito ruim para a imagem, né, do estabelecimento, dependendo do tipo de local, assim, fica ruim até para a imagem da empresa, né, de você saber que aquele local não cumpre nenhuma norma de segurança, tá, do CBMERG. Documentos obrigatórios para requerimento, tá? O requerimento padrão mais comprovante de emolumentos, ou seja, fui no site, solicitei essa vistoria, né, anual, lembrando que muitas das vezes o bombeiro ele vem até antes, né, através dela, ele mesmo, de maneira fiscalizatória, acaba te auxiliando, tá? Então você fez o requerimento padrão, comprovante de emolumentos, identidade do proprietário, responsável legal, enfim, anotação de responsabilidade técnica, RRT de inspeção e manutenção dos sistemas, laudo técnico de todos os dispositivos preventivos, notas fiscais de recarga, manutenção dos extintores, tudo que for voltado ao incêndio, ok? Documentos específicos, tá? Uma particularidade aqui não é tratada na NT1, tá? São os certificados de ignifugação, tá? O que seria isso? É uma aplicação de um produto que ele é retardante ao fogo, tá? Mas lembrando que é quando aplicável. Quando falarmos de edificação, eu acho que vai aclarar na cabeça aqui de cada pessoa quando precisa e quando não precisa ter, tudo bem? Contrato, tá, da Brigada de Incêndio atualizado, tá? Laudo de estanqueidade, de GLP, gás canalizado,
grupo gerador, quando for exigido, também não vamos entrar nesse mérito, estou pincelando com vocês. Laudo técnico, tá? Dos engenheiros mecânicos, né? No caso de elevadores, algum maquinário que precise de um engenheiro mecânico laudando, ok? Entrando em cadastramento de profissionais, tá? Requisito para cadastramento. Ter registro ativo no Conselho de Classe, CREA, CAU-RJ, comprovante de pagamento de anuidade, tá? Isso é quando o profissional vai requerer se credenciar ao CBMERG para poder estar fazendo os projetos aqui de incêndio, ok? As atribuições técnicas compatíveis, tá, com a área. Um técnico de edificação, ele pode fazer projeto de incêndio? Pode, mas ele não pode o quê? Recolher ou ter, ou ser responsável técnico pelo aquele projeto, tudo bem? Somente engenheiros e arquitetos podem estar se responsabilizando tecnicamente por esses projetos, ok? E renovação anual obrigatória, tá? Todo ano você tem que ir lá e comprovar que tudo isso aí tá certinho, tudo bem? Áreas de atuação, existem os projetistas, tá? De incêndio, instaladores de sistemas preventivos, inspetores de equipamento e responsável técnico por manutenção, tá? Documentação necessária, documento de identidade oficial, comprovante de calção, GRE, carteira profissional, CREA-CAU, comprovante de pagamento da anuidade. E o processo de cadastramento ele é bem simplesinho, tá? É um upload digital de toda essa documentação no portal do CBMERG, tá? Na área técnica da DGST, ou seja, dgst.com.br. Também vou deixar esse linkzinho aí para vocês. E emissão de registro numerado, né? Que após todo o envio, o upload dessa documentação, depois que você fizer o envio desses documentos, vai sair a numeração do teu registro de cadastro no Corpo de Bombeiro, ok? Cadastramento de empresa, ele é bem similar, tá? Isso aqui eu vou pincelar, que a ideia aqui não é falar de empresas, e sim profissionais, né, da nossa área. São os tipos de empresa que podem se cadastrar, são as de empresas de projeto, tá? Empresas instaladoras de sistema, preventivos de combate a incêndio, formadores de bombeiros civis, tá? Isso aqui é obrigatório, tá? Então, muito cuidado, você que de repente queira fazer um curso de bombeiro civil, verifique se ela tem o cadastro junto ao Corpo de Bombeiros, tá? Depois eu vou fazer um videozinho bem curtinho explicando como a gente consulta se o profissional ou a empresa ela é cadastrada no Corpo de Bombeiros, tá? Prestadores de serviço de bombeiro civil, imagine, abrir uma empresa hoje de bombeiro civil, eu tenho que estar cadastrado no Corpo de Bombeiro. Muito cuidado aí para quem for contratar, né? Quem for gestor de área, aí, gestor de alguma empresa, síndico, prédio, enfim, quem for contratar algum serviço, tá? De bombeiro civil. Condomínios e administradoras, tá? São esses tipos de empresa que são cadastráveis no Corpo de Bombeiro, tá? Processo de cadastramento também é similar ao do profissional, tá? Um upload da documentação completa, análise técnica pelo CBMERG, emissão do número de registro, publicação na lista oficial de cadastro, e a documentação necessária para tudo isso é o quê? A identidade do representante legal, os atos constitutivos, CNPJ e cadastro no Cefaz. A diferença é o quê? Para o profissional, o cadastro no órgão de classe, e as edificações, né, de pessoas jurídicas são os órgãos nos cadastros fiscais, né, nos cadastros comprovatórios de regularidade da edificação, tá? Certidão de INSS, alvará e comprovação de calção, carteira, anuidade do CREA, CAU-RJ ou RT, registros específicos por tipo de empresa, né? Documentos adicionais, currículos, fotos, notas fiscais, enfim. E a ideia aqui não é falar tanto de empresa, então por isso que eu estou falando dessa maneira bem rapidinha aqui para vocês. Validade de renovação, a validade é 12 meses, renovação anual obrigatória, atualização de documento também validade de 12 meses, ok? Com validade expirada, se o profissional tiver utilizando até a documentação por equívoco, também sofre todas aquelas medidas que eu falei anteriormente, né? Só que no caso responde criminalmente, né? Por qualquer prestação de serviço inadequada, tá? Falando um pouquinho aqui de eventos e autorizações temporárias, tá? Isso a nível de
regularização, procedimentos para autorização, para autorizações temporárias. Você tem que protocolar com 7 dias o requerimento, tá? De antecedência, ok? Apresentar documento técnico completo conforme o item 5.7 da NT, fornecer o FARE ou CART para eventos com público maior que 1.000 pessoas, tá? Tem que pagar o emolumentozinho que é gerado, ok? Autorização e aí sim sai a autorização de evento, tá? Documentação obrigatória são as plantas com layout, rotas de fuga, dispositivo de segurança. Tudo de segurança contra incêndio, tá? ART ou RRT, tá? De engenheiros ou arquitetos responsáveis pelos projetos ou estruturas, contratos de serviço de brigada, equipe médica, bombeiro civil, segurança, enfim, certificados de ignifugação, tá? Para materiais combustíveis, notas fiscais de todos os equipamentos, de aparelhos portáteis, né, de incêndio, extintores, laudo de conformidade das instalações elétricas provisórias, tá? Tipos de evento que tem que tirar essa autorização temporária. Eventos em locais fechados, realizados em edificações, eventos em locais abertos, realizados ao ar livre, eventos de reunião de público, concentração temporária de pessoas, locais de diversão pública, né, no caso entretenimento, recreio ou esporte, e requisitos específicos, estrutura médica dimensionada, de acordo com a NT 211, ok? Que trata de brigada, tá? de incêndio, sinalização de emergência, rotas de fuga, enfim. Eu não quero, como eu falei anteriormente, não quero poluir a cabeça de vocês falando de outras NTs, quando a ideia é falar somente de como funciona aqui a regularização, tá? Controle de público e dimensionamento de saída de emergência, tá? De maneira bem breve e resumida. Falando um pouquinho aqui do anexo, tá? E a listagem especial, tá? O anexo A, as atividades que não são enquadradas no risco diferenciado, são as listas de atividade de alto risco que não podem seguir o procedimento simplificado, indústrias químicas, farmacêuticas, explosivos, materiais perigosos, tá? Comércio, GLP, combustíveis, produtos inflamáveis, tudo isso é extremamente perigoso e elas não se enquadram em risco diferenciado, tá? O anexo B, que trata de unidades de atendimento, tá? São a diretoria geral, a diretoria de diversões públicas, tá? Agrupamento de corpo de bombeiros, GPREV, tá? Agrupamento especial de prevenção em estádios, tá? Importância aqui dos anexos, eles orientam sobre o enquadramento no procedimento simplificado. A diferença é o quê? É o cruzamento que você tem que fazer do anexo A e B para saber se você se enquadra nesse anexo simplificado, tá? Eles definem os locais corretos, tá? Dos protocolos de processo, identificação clara do CNAE, tá? Da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, e nível de risco, tá? Qualquer do CNAE, com a condição abrangente, né, de todas as atividades ali do grupo. Critérios para protocolo, estabelecimentos educacionais, unidades responsáveis pela área, grandes hotéis e shopping, centers, DGST, patrimônio, tudo que for grande, DGST, tá? Falando aqui de fluxo processual e rotina. Passo 1, procedimento simplificado, registro online. Isso é um mapazinho mental para facilitar aí para vocês, ok? Registro online via JuSerge, a junta comercial, tá? RCPJ, enquadramento no risco diferenciado ou ausência desse risco, termo de responsabilidade, autodeclaração e emissão de certificado simplificado. Procedimento completo, projeto de segurança com todas as condicionantes faladas até agora, enviada para o bombeiro, análise técnica do SUBEMERGE, laudo de exigências, implantação dos sistemas preventivos, após vistoria, emissão do certificado de aprovação ou certificado de aprovação assistido, ok? Certificado de vistoria anual, CVA, solicitação anual do CVA, laudos técnicos atualizados, responsabilidade técnica de manutenção, notas fiscais de manutenção, e aí emissão do CVA, ok? Cadastramento de profissionais em empresa, o upload da documentação, diferença que um é CNPJ e o outro é CPF, ou registro em órgão de classe, ok? Análise documental do CNEMERGE e certificado de cadastro, aí sai o certificado
de cadastramento de 1 ano, tá? Fazendo aqui para já encerrarmos, documentação obrigatória por procedimento, tá? Procedimento simplificado, formulário preenchido online na junta comercial, no site do Juscerja, comprovante de pagamento da taxa, termo de responsabilidade assinado, autodeclaração de cumprimento de todas as exigências que eu falei, né, até esse exato momento aqui. Análise de projetos, tá? Ele é requerido eletronicamente, né, assinado pelo responsável, tá? Técnico, aí eu já dei um spoiler, né, que eu fui passo a passo aqui. Comprovante de propriedade ou contrato, responsabilidade técnica do responsável técnico, memorial descritivo do projeto, tá? Emissão de certificado de aprovação, o projeto aprovado pelo CBMERG, laudo de exigências vigente, notas fiscais dos dispositivos preventivos, ART ou RRT dos sistemas preventivos instalados, laudos técnicos de todos os sistemas, declaração do responsável técnico, ok? E declaração do responsável técnico legal. Certificado de vistoria anual, certificado anterior ou laudo de exigências, requerimento eletrônico assinado, comprovante de pagamento da taxa, termo de responsabilidade assinado, ART, RRT de manutenções dos sistemas, laudo técnico de manutenções atualizado, notas fiscais de manutenção, contrato de brigada, quando aplicável, ok? Autorização de eventos temporários. Isso aqui é o resumo, tá, gente? Autorização de eventos temporários, requerimento específico, plantas com layouts e medidas de segurança, ART, RRT de todas as estruturas provisórias, contrato de brigada de incêndio, o FARE assinado para eventos com mais de 1.000 pessoas, laudo de ignifugação, ok? Para materiais combustíveis, notas fiscais dos equipamentos preventivos e autorizações municipais complementares, ok? Casos práticos e conclusões e próximos passos. Turma, dúvidas frequentes, mudança de uso, mesmo CA ou certificado de aprovação simplificado, válido, qualquer mudança de obrigação exige nova regularização. Ponto. Isso aqui, mas eu fui. Não. Mudou, exige nova regularização, ok? Critérios de risco diferenciados. Gente, sempre verifiquem o anexo A para confirmar o seu enquadramento, tudo bem? Renovação do certificado de vistoria anual. Iniciar o processo com pelo menos 30 dias de antecedência. Isso aqui eu estou falando com total propriedade. Se possível, 45 dias de antecedência, ok? Para não correr o risco ali do site, ou propriamente a própria diretoria geral, o próprio batalhão, os próprios locais de atendimento para certificação, está, de repente, em um recesso, o site está em manutenção, ok? Aprendizado-chave. A NT1 ela define 3 tipos de certificado, tá? É o certificado de aprovação, o certificado de aprovação simplificado e o certificado de aprovação assistido, tudo bem? Locais de reunião de público são as divisões F3, F5, F6 e F11. Elas exigem sempre o quê? Certificado de vistoria anual, mesmo com certificado de aprovação válido. Tudo bem? Eventos temporários precisam de autorização específica com documentação técnica completa, tá? E aqui, gente, uma dica profissional, tá? Sempre mantenha o cadastro atualizado anualmente no CBMERG para evitar, através de processos futuros, entraves, né, nos processos futuros, que ocorra alguma desinformação, tá, gente? Que qualquer informação, seja ela fornecida, às vezes você vai ter casos que o CBMERG ele vai aprovar um certificado teu com o seu cadastro até preenchido de maneira errada, né? De maneira equivocada. Ali você está naquela pressa, quer terminar logo essa regularização. Então, muito cuidado, tá, com isso. Todo ano, vai lá, dá um confere no site do CBMERG para ver se
o seu cadastro está atualizado, tudo bem? Gente, sempre usa o anexo B para identificar a unidade correta para protocolos físicos. O que seria isso? Aonde você vai ter que ir, no caso de uma visita, né, para você protocolar, para você fazer a entrega de qualquer documentação física, tudo bem? E organize, gente, sempre, cronologicamente, os documentos técnicos, né, as anotações de responsabilidades técnicas, notas fiscais, laudos, para agilizar qualquer tipo de renovação, tá? E os próximos passos, gente? Aí eu não vou deixar isso como dever de casa, mas quem quiser se antecipar, consulte a NT 15, tá? Para edificações anteriores à vigência do COCIP, do Decreto 42 de 2018, e vamos verificar junto, mas quem já quiser ir se antecipando, verificar a NT 1, parte 2, fiscalização para procedimentos de fiscalização e penalidades, tá? Para você já vir para a próxima aula até com o mínimo de conhecimento. Eu vou abrir o chat aqui do vídeo para fazermos uma espécie de um fórum, né? Como as publicações ainda estão sendo somente feitas pelo YouTube, eu vou abrir para qualquer dúvida, ok? Você posta ali como pergunta, que eu prometo estar entrando em contato, tá? Respondendo a todos, obviamente dentro do possível, na ordem ali de quem perguntou primeiro, tá? E sempre, gente, isso aqui vai servir a partir de agora, tá? Manter sempre atualizado nas portarias do CBMERGES que são alteradas o tempo todo, tá? Sempre que possível participar de cursos, treinamentos periódicos sobre prevenção e combate a incêndios, tá? Por que eu digo isso, gente? Eu, Marcos Chagas, eu tenho o hábito de me atualizar, né? Praticamente toda semana eu estou no site da DGST vendo se teve alguma alteração ou alguma publicação nova de alguma portaria, né? E olha que atualmente eu não trabalho tanto com certificação, regularização, né, de edificação, enfim, eu não estou tão voltado mais da forma que eu era para esse tipo de prática. Mas é sempre interessante que você vá lá e visite o site, né, da DGST e verifique se tem alguma atualização que seja interessante, que se aplique à sua edificação, ao seu tipo de negócio. Tudo bem? Gente, aqui foi uma introdução, ok? Conforme eu falei, as dúvidas eu vou deixar o chat, né, as publicações abertas para todos vocês. Eu estou olhando para a câmera de baixo agora que eu reparei que é a de cima aqui. Para todos vocês poderem interagir, né? E é interessante até que outros profissionais também da área da prevenção possam estar trocando experiências, que eu acho que carece demais, né? A nossa área, não somente prevenção contra incêndios, prevenção como um todo, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu procurei ser o mais breve possível. Lembra que eu falei que eu não gosto de vídeo muito extenso? Acabou que a minha meta ficou, né, dentro do esperado, 1 horazinha de gravação, para falar de uma nota técnica que tem bastante conteúdo. Eu acho que deu para resumir bem. E a minha ideia para falar de todas as notas técnicas é falar dessa maneira resumida. Obviamente, a 1.5 vai levar um pouquinho mais de trabalho, a 2.11, algumas notas realmente passaremos desse tempo aqui de 1 hora, mas gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes. Caso tenha gostado do vídeo, curte, compartilhe e assim vamos multiplicar cada dia mais ambientes de trabalhos mais seguros, saudáveis, tá? Gente, hoje o cumprimento do COCIP ele não é só essa determinação legal. Vamos entendê-lo como um ato, né, de cada cidadão para a preservação de vidas. Esse ano tivemos diversos exemplos, né, não vou entrar no mérito de onde foi, de como foi, diversos eventos envolvendo incêndios, né, sinistros, onde poderiam ter sido evitados. Então a ideia não é só cumprimento
normativo, e sim garantir que vidas humanas sejam salvas, tá, gente? Então, sem mais delongas, amanhã eu vou estar publicando aqui a parte 2, tá? Eu ia fazer em formato de live, mas acabou que eu não soube configurar o programa. Então, assim, gente, quem gostou, curta, compartilhe. Tem mais conteúdo no canal. Recentemente eu publiquei aí a portaria 314, que vai falar sobre os selos dos aparelhos portáteis de extintores, as botijas de GLP, capacetes de moto, tá? Gente, muito obrigado pela participação de todos e até o próximo encontro.